Bolsa barata e exterior em crise. É hora de olhar para o Brasil? Vamos ver esse daqui, como eu falei, notícia enviada pela Carol, da minha turma. O PIB cresceu 1,2% no segundo trimestre desse ano, frente ao trimestre anterior, marcando o quarto resultado positivo consecutivo. Na comparação com o segundo trimestre do ano passado, o crescimento do PIB foi de 3,2%. O número veio acima do esperado e alguns grandes bancos já revisaram a estimativa de crescimento para o próximo de 3% em 2022, muito além do que era projetado no início do ano. Além disso, o Banco Central sinalizou o fim do ciclo de alta de taxa nos juros do Brasil, ou seja, isso ajuda aí o cenário. E o IPCA, referente ao mês de julho, apresentou a primeira deflação em mais de 2 anos. Se no macro o cenário parece ser positivo, o micro não é diferente, conforme destacam a Sara, o Murilo e o José da Delia Capital no podcast Stock Pickers. De acordo com eles, há muitas opções a bons preços. Nossa bolsa tem muita coisa barata e de qualidade. Mas o momento ainda pede cautela, pois, diferente do cenário interno, o exterior, a situação não está muito boa. Para os gestores, uma posição mais comprada no Brasil, é preciso que haja uma maior harmonia nas grandes economias, pois fatores internacionais respingam ainda aqui. Bom, é hora de olhar para o Brasil. De todo modo, para casa é hora de comprar a Bolsa Brasileira em proporções nunca antes vistas, ou seja, encha o bolso. Apesar da posição neutra no agregado, a posição do Brasil é muito relevante, conta José Rocha, sócio e gestor da Dália. Isso porque, de acordo com ele, o país está no menor nível de valuation dos últimos 25 anos, 25 years. Ou seja, estamos muito baratos. As ações aqui, os preços das empresas estão num valor mais baixo dos últimos 25 aninhos. Cara, 25 anos, são 1997. Faz tempo, hein? Mas sabe por quê? 1997 foi a quebra de paridade do dólar com o real. Eu me lembro que eu fui para o Paraguai em 97 e o dólar já estava começando a perder a paridade. Ele já estava saindo do famoso $1, R$1. Talvez seja isso. Como você tem uma deflação, uma disparidade do dólar, isso com certeza faz com que as coisas ficam mais baratas. Mas, como agora a gente teve uma inflação de preço, ou seja, o poder de compra caiu e a gente tem um dólar alto, isso deve fazer uma diferença também. Bom, vamos lá. O varejo ainda está descontado. Com as performances fortes do setor, surge a dúvida se ainda há espaço para eles caminharem. Para a Sara, o segundo semestre vem com alguns desafios para o varejo. O juro, mesmo no final do ciclo de aumento, segue em nível alto. A Copa do Mundo no quarto trimestre coincidirá com outras datas importantes também. O cenário é extremamente competitivo entre as grandes players como Magazine Luiza, Via e Americanas. Dentre outras, o segmento disputam o mesmo público. Por isso, ainda eles monitoram bem o setor. Para casa, ainda que os papéis estejam em valores considerados baixos, há opções com risco de retorno mais atrativos no radar. E aí termina com alguma coisa aqui, blá blá blá, e tem um videozinho deles aqui fazendo as suas indicações. Basicamente, tem muita coisa barata no Brasil. O setor de energia está barato no Brasil, de modo geral. Energia, quando eu digo energia, pode pôr petróleo aí. Para longo prazo, todas estão barato. Inclusive a Petrobras, que eu já falei que eu acho ela cara, eu não compraria agora, a não ser que você tenha vontade de vender ela daqui talvez alguns anos e caso dê tudo certo no governo, né? Então a Petrobras eu não compraria neste exato momento por esse alto risco, mas ela está muito barata se for ver o seu potencial. Eu sempre faço uma brincadeira que é o seguinte: eu vou fazer essa montagem. Eu falei isso ontem aqui para o pessoal, eu estava dando aula 7, então eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu falo nessa aula para o pessoal. Deixa eu abrir aqui. Eu vou usar o aplicativo Paint, que é um aplicativo muito avançado de desenho. Tá? Mas o que provavelmente vocês não conhecem esse aplicativo, que ele é muito avançado, mas é o seguinte: imagina uma empresa tem um valor, então esse é o valor dela, tá? Vamos chamar aqui de valor de mercado, né? Então, ó, VL de Merck, valor de mercado. Então vamos pensar uma empresa X aí, valor de mercado. Ela custa tantos bilhões, seu valor de mercado. Seu valor de mercado aí, tá?
Ou capital, market cap também pode ser, market cap, tá? Se eu dividir pelo número de ações, ou seja, número de ações, cadê aqui? Opa, não é aqui. Se eu dividir pelo número, como que foi o número aqui? Não deu. Bom, vamos colocar um zerinho aqui. Número de ações. Eu vou ter um negócio chamado o valor por ação, o valor de mercado por ação, que na verdade é o valor, na verdade eu fiz a mesma coisa, que é o valor da ação. Então, eu fiz o caminho inverso. Se eu pegar o valor da ação, multiplicar pelo número de ações, eu vou ter o valor de mercado da empresa. Então, por exemplo, uma ação que custa R$1, a empresa tem 1 milhão de ações, a empresa vale 1 milhão. Se eu quiser comprar a empresa inteira, eu vou lá e dou 1 milhão, compro a empresa inteira. Foi mais ou menos o que o Elon Musk fez com a Tesla. E eu vou contar daqui a pouco o que vai acontecer com a Fertilizantes Heringer, uma nova dica aí. Bom, então o valor da ação está ligado diretamente, vamos chamar assim, o valor da ação está ligado diretamente ao valor de mercado. O valor da ação influencia o valor de mercado. Se o número de ações é sempre o mesmo, o valor da ação sobe, o valor de mercado dessa empresa sobe e assim vai. Agora, o que determina como deveria ser o valuation, o valor de mercado de uma empresa? Ele é composto por quais características? Então, uma das coisas aqui, e isso pode variar, então eu vou colocar aqui nessa altura, mas isso pode ser essa altura, ou pode ser mais para cima, ou pode ser mais para baixo, tanto faz, tá? Vocês vão entender o que eu estou falando aqui no conceito. Isso daqui é assim. Esse valor aqui embaixo a gente vai chamar de PL, que é o patrimônio líquido da empresa. O que é o PL? Imagina que eu vou vender, ok, uma padaria. Qual que é o PL da padaria? É tudo que a padaria tem dentro daquela porta. Da porta para dentro, o balcão tem um valor, o mostruário lá tem um valor, a máquina de... Faz tempo que eu não vou numa padaria. Bom, a máquina de sorvete, o forno que faz o pão, todo o estoque da padaria, tudo aquilo tem um valor. Então, por exemplo, eu quero abrir uma padaria. Eu tenho duas opções. Eu posso comprar uma padaria já que está pronta, ou eu posso abrir uma padaria nova. Beleza. Para abrir uma padaria nova, teoricamente, o valor dela seria o PL, ou seja, tudo que eu tenho que comprar para a padaria funcionar. Tem um valor aquilo. Certo? Mas quando eu vou abrir um negócio, eu estou começando ele do zero. Certo? Então eu não tenho uma coisa que é importante, que é a clientela, que é a minha capacidade de gerar dinheiro. Então eu vou chamar aqui de capacidade, tá? Esse outro aqui, certo? Que não vai caber, eu vou colocar aqui fora, capacidade. Então, o preço de uma empresa, ele é determinado por duas coisas, o patrimônio mais a capacidade. Gente, eu não estou entrando em conceitos profundos. Patrimônio líquido não é ativo só, tem dívida, tem um monte de coisa lá no meio. Mas o patrimônio líquido é o resultado de ativo menos passivo, ponto. Quando eu tenho ativo menos passivo, eu tenho um preço. E eu tenho que considerar o preço da capacidade que essa empresa tem de gerar. Um exemplo, vamos dar um exemplo, tá? A Oi. A Oi, eu enxergo hoje ela dessa maneira. O valor dela hoje é isso daqui, ó. O valor dela, basicamente, é o PL, certo? E ela quase não tem, se tem, capacidade de gerar dinheiro. Por quê? Porque a Oi está num ambiente deficitário, ela gera prejuízo. Então, ela não pode custar muito caro. Por quê? Porque ela praticamente não tem capacidade de gerar dinheiro hoje. Então, se alguém for comprar Oi, o cara vai praticamente pagar o preço de custo nas torres, nas coisas que tem ali, né, na infraestrutura que a Oi tem. Então, a Oi é um exemplo que ela tem um PL muito alto em relação ao valor dela. Eu posso depois olhar, isso daqui dá para ver, tá? Em números, mas eu estou chutando aqui que o preço dela hoje está mais referenciado no PL. Tá? E tem empresa que ela está ao contrário. Ela tem um patrimônio pequeno, mas ela tem um alto poder de gerar dinheiro. Geralmente empresas de tecnologia. O que uma empresa de tecnologia precisa para gerar dinheiro? Vamos pegar, por exemplo,
Para quem conhece o Flow Podcast, os caras começaram com uma mesa igual a minha, um microfone, meia dúzia de câmeras. Só que os caras tinham uma capacidade de gerar dinheiro muito grande. Com um PL ou com equity, né, que muita gente chama, que é o que eles chamam de equity, a tradução é patrimônio também. Enfim, com patrimônio pequeno. Só que a capacidade de gerar dinheiro é muito grande. Isso faz com que a empresa valha muito. Quer ver um outro exemplo? O Zoom, que é a plataforma que eu uso para dar aula. Ela não precisa de muita coisa para gerar muito dinheiro. E o Zoom, lá nos começos da pandemia, valia mais do que as 5 maiores empresas aéreas do mundo somadas. O valor do Zoom, o valor de mercado do Zoom, era maior do que as 5. Por quê? Porque ele era um ambiente enxuto, mas que gerava muita grana, principalmente na pandemia, que todo mundo começou a dar aula online e fazer conversas pelo Zoom. Então ficou uma empresa muito grande. Bom, eu já até esqueci porque eu comecei a falar de tudo isso. Lembrei. Então, o que a gente tem que entender? A gente tem empresas hoje que elas estão o seguinte. Elas estão nessa seguinte situação. Vamos pensar que o PL aqui seja por ação, tá? Seja de 4 e essa capacidade que o povo paga seja de 6. Ou seja, a ação custa 10. Se uma ação custa 10, 4 é PL, 6 aqui, a gente está pagando pela capacidade. E a ação custa 10 no total, certo? Agora, tem empresas que estão o seguinte, que o PL é 4 e a ação está custando 3. Olha que absurdo. O PL é 4 e a ação está custando 3. É mais ou menos como que se eu comprasse uma empresa só pelos produtos que ela tem lá dentro, estoque e tudo mais, pelo preço de custo de tudo. Então tem ações que estão muito baratas na bolsa e elas têm capacidade de gerar dinheiro. Então é mais ou menos isso que a gente tem que levar em consideração. Quando esses stock pickers aqui, eles têm uma visão um pouco mais fundamentalista da situação. E é isso que eles quiseram dizer, está muito barato. Está muito baratas algumas ações. Então temos que ficar atentos porque tem muita coisa barata aí. Entenderam o conceito? É uma aula que a gente não prepara, né? Então não faço bonitinho, não pensei as melhores palavras, mas espero que vocês tenham entendido o conceito. Uma empresa ela é valorizada, o valor dela é dado pelo PL mais o que ela tem de potencial, né? O que vocês prefeririam? Comprar uma fábrica de refrigerante, que tem todos os refrigerantes bonitinhos lá, prontinhos para serem feitos, e a Coca-Cola está te vendendo, mas ela fala assim, eu te vendo a fábrica inteira, mas eu não te vendo a marca Coca-Cola. Aí você fala, legal, vou conseguir produzir refrigerante, mas eu não posso usar o nome da Coca. Mas eu tenho uma fábrica inteira que posso fabricar refrigerante. Ou a Coca-Cola fala assim para você, olha, eu não te vendo nenhuma fábrica, mas eu te vendo a marca. Qual que vale mais? Você vai ter que fazer a fábrica, você tem que construir, você tem que ir lá, fazer o galpão, colocar uma fábrica de refrigerante, mas você vai poder usar o nome Coca-Cola. Pô, o nome vale muito mais. Então, no caso da Coca-Cola, o PL é pouco importante, é o quanto ela gera de dinheiro, que é mais importante no preço, na valorização da Coca-Cola.